Boa tarde, tudo bom? Professor André Luiz, professor de Sociologia, terceiro ano da tarde. Pessoal, nós vamos trabalhar essa temática, né? Juventude, uma invenção da sociedade. Capítulo 11 do livro didático de vocês. Essa aula é específica para os alunos do terceiro ano E e terceiro ano F da tarde. Bom, como vocês podem perceber, é uma aula à distância, portanto, o ensino remoto, por conta da pandemia, né? Mas existe a possibilidade, é bem grande, do retorno das aulas presenciais acontecer em setembro. Enquanto isso, eu estou contando aí com vocês, né? Acreditando aí que todos estavam de férias e que aproveitaram essas férias da melhor maneira possível. Agora, empenho e dedicação. E aí eu estou contando com a participação de todos, ok? Juventude, um tempo de preparação e de responsabilidades. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Atualmente, pessoal, a condição de adulto é reconhecida socialmente quando se supõe que o indivíduo completou o seu desenvolvimento biológico, psíquico e emocional, bem como atingiu um potencial para exercer a cidadania plena. Assim, o adulto é aquele considerado capaz de trabalhar para poder sustentar a si e a outros, aquele que, de maneira geral, está pronto para gerar e cuidar de filhos e para tomar decisões na sociedade, o que implica uma mudança tanto nos direitos como nos deveres. Então, essa é a condição para você ser considerado adulto. No século XX, diante das exigências da sociedade industrial, análises sociológicas e históricas consideravam a juventude um tempo de preparação para tarefas complexas, relativas à produção e a relações sociais mais diversificadas. Ultimamente, atribuiu-se à escola o papel de preparar as pessoas para a vida adulta, e com isso desenvolveu-se a ideia de que os jovens, até certa idade, deveriam ficar livres das obrigações produtivas e do trabalho, mas com o dever e a oportunidade de estudar. Nesse sentido, a juventude seria um tempo socialmente dedicado à formação para a cidadania e o Estado deveria garantir as condições para tal. Muitos autores, porém, criticaram essa ideia, afirmando que ela tem um viés classicista. Isso porque ela se aplica apenas aos filhos das classes socialmente privilegiadas, enquanto filho de trabalhadores pobres, né, tem dificuldades de acesso à escola. E muitas vezes esses meninos precisam trabalhar desde a infância. Então você tem uma situação conflituosa. Podemos então nos referir a juventudes, no plural, e não apenas a uma juventude, compreendendo que diferenças e desigualdades sociais tornam essa condição heterogênea. Diversos perfis de jovens surgem de acordo com a classe social, a situação econômica, o acesso à educação e ocupações variáveis, enfim, conforme a sociedade e suas conjunturas. Em alguns contextos,
Grupos jovens de diferentes gerações podem ser caracterizados na sociedade como pertencendo a um mesmo movimento. Um exemplo dessas caracterizações é a expressão juventude transviada, usada para se referir aos jovens que iam contra as regras de comportamento dominantes para chocar as gerações mais velhas e se afirmar como diferentes. Isso aconteceu na década de 60, nos Estados Unidos. Juventude e sociedade. Pessoal, eu vou começar a explicar essa temática a partir de um exemplo, tá certo? O exemplo é o seguinte: estudantes ocupam mais de 100 escolas paulistas em protesto contra a reforma. Conheço os bastidores da ocupação das escolas de São Paulo. Enfim, são duas matérias que aconteceram no ano de 2015 e a partir dessa matéria que saiu no jornal, eu vou explicar o que vem a ser juventude e sociedade, tá certo? As notícias que eu falei acima exemplificam a reação em 2015 de jovens das escolas públicas estaduais de São Paulo a uma proposta do governo de reorganizar as escolas por ciclo de ensino. Eles se sentiram prejudicados porque não foram consultados a respeito do processo que resultaria, entre outras coisas, no fechamento de escolas. O movimento organizado por estudantes do ensino médio realizou diversas manifestações e ocupou as escolas, substituindo as aulas regulares por atividades extracurriculares e aulas abertas, a fim de pressionar para que a proposta não se concretizasse. Esse poder dos alunos é um exemplo de ação política em prol dos direitos da juventude. Do ponto de vista sociológico, conflitos de diversas ordens vivenciados pela juventude refletem as contradições presentes na vida pública das sociedades. Por ser uma força social, a juventude tem o potencial de abraçar causas que lhe chamam a atenção e com as quais se identifica. Também a juventude se atribui a condição de ser percussora da contracultura, fenômeno contemporâneo que congrega manifestações de grupos que questionam e rejeitam valores e práticas de uma cultura dominante. Exemplo marcante de mobilização nesse sentido foram as manifestações estudantis de maio de 1968 na França, que deflagraram uma série de protestos e revoltas, surgido em reação à política educacional do governo francês. O movimento acabou questionando todas as demais esferas da ordem instituída na época. Apesar de sua repercussão, que chegou ao Brasil influenciando jovens que contestavam o regime militar então vigente, o movimento de maio de 1968 foi efêmero, sufocado pela repressão aos protestos. Movimentos contraculturais posteriores trouxeram novos métodos para garantir sua longevidade, criando uma identidade forte no campo da expressão e, de modo geral, evitando a partir para um enfrentamento físico e direto às instituições. Exemplo disso são os movimentos punk e hip hop, formados a partir da segunda metade dos anos 70. O movimento punk desenvolveu-se nos Estados Unidos e na Inglaterra, contrapondo-se só a um tipo de cultura dominante, mas também a ideia de não violência
e ao otimismo hippie, outro movimento de contracultura, surgido alguns anos antes. Os jovens punks acreditavam que o sistema estava em geral errado e era preciso não depender dele. O enfrentamento a tudo o que era visto como estabelecido aparecia também na imagem, com cortes de cabelo como moicano, tatuagem e piercings. O mote "Faça você mesmo" se expressava na música, com letras sucintas e impactantes, acompanhadas de melodia e harmonia extremamente simples, que poderiam ser tocadas e cantadas por qualquer um. No Brasil, esse movimento chegou por meio de jovens da periferia das grandes cidades, sobretudo São Paulo e Brasília, tornando-se também uma forma de expressão e luta contra a ditadura militar, que ainda vigorava no país na década de 70 e na primeira década de 80. Enquanto ao punk aderiam principalmente jovens brancos de classe média e média baixa, formava-se na mesma época entre jovens afrodescendentes nos Estados Unidos o hip hop. O movimento hip hop fundava-se no rap como expressão musical, no break como dança e no grafite como expressão visual. Sentindo-se excluídos da cidade, discriminados e pouco representados, os membros desses movimentos tinham, por meio dessas expressões artísticas, o objetivo de se apropriar da cidade. O rap pode ser feito em qualquer espaço e frequentemente era feito nas ruas. O break é uma dança de rua. O grafite é uma marca de existência e visibilidade em meio a uma cidade que marginaliza e exclui os jovens negros e de baixa renda. No Brasil, o hip hop ganhou força nos anos 80, sobretudo na cidade de São Paulo, enquanto nos Estados Unidos o rap foi em grande parte incorporado pela indústria cultural a partir do final dos anos 90. Até hoje, o rap nacional mantém-se associado às letras de protestos e à denúncia de desigualdades sociais, tendo dificuldade de inserção nos meios de comunicação de massa. Conceito de geração. A juventude é parte da sociedade que a produz e é por ela produzido. Por isso, os seus movimentos devem ser compreendidos, levando-se em conta o contexto em que se realizam e suas múltiplas dimensões: política, social, econômica e cultural. Ao tomar por objetivo de estudo a juventude, a sociologia considera a questão geracional e o contexto social, os acontecimentos, os valores e as condições presentes em um espaço e um tempo determinados de uma dada cultura. Para um grupo se constituir como geração, não é suficiente ser da mesma época. O que define uma unidade entre os que nasceram em um mesmo período é a possibilidade de presenciar os mesmos acontecimentos, de vivenciar experiências semelhantes e de processar tudo isso de forma similar, porque vivem ou viveram o mesmo contexto. No entanto, segundo o pensamento do cientista social português José Machado Paz, há maneiras diferentes de se olhar a juventude, fazendo uso da sociologia. Para a socióloga Maria Alice Forrage, o conceito de geração tem uma dimensão relacional, pois se refere a grupos sociais em mútua aprendizagem, que repassam e recebem costumes e hábitos, mas também compartilham experiências. Mesmo assim, é possível falar em conflitos de gerações, fenômenos presentes nos comportamentos que se diferenciam, nas atitudes de oposição e recusa, na afirmação de estilos de vida que se redefinem pela convivência entre jovens e adultos, nos planos individual, institucional
e social. Pessoal, eu vou ficando por aqui e na próxima aula, seja ela remota ou presencial, a gente continua a falar sobre essa temática, beleza? Então eu queria agradecer a participação de vocês e todos fiquem com Deus.